ótima noite a todos nós. Ao nos deslocarmos para cá, percebíamos no horizonte alguns relâmpagos anunciando possível tempestade. E temíamos até que pudesse haver, como tem acontecido ultimamente, precipitações de granizo, ou algo parecido. Uma vez eu ouvi falar de uma confrida nossa que, estando aqui, isto aconteceu. E fico maravilhado por saber que, por ver, aliás, que vocês, apesar dessas previsões visuais, estão aqui. Enfrentaram as ameaças do tempo. E eu ficava imaginando o porquê. Por que nós nos dirigimos a uma casa espírita para buscarmos informações, para buscarmos alguma coisa que nos auxilie a enfrentarmos as dificuldades com que nos deparamos na vida? E atualmente uma das maiores dificuldades que a gente percebe na nossa sociedade é a questão da justiça. Clamamos por justiça e muitas vezes avaliamos que ela não é feita. O que estamos avaliando, na verdade, é o que observamos a respeito da justiça humana. E muitas vezes atribuímos a culpa ao judiciário. Mas se formos aprofundar a questão, vamos ver que, na verdade, é uma questão social. Existem leis que regem a conduta humana dentro de um determinado agrupamento de pessoas e que devem ser observadas. Mas essas mesmas leis criam um mecanismo de defesa a quem é acusado. É preciso uma prova contundente para que alguém seja finalmente condenado e cumpra a sua pena. Mas a gente parece que vê os grandes culpados fugindo pela tangente, contratando escritórios de advogados especialistas em defender os seus clientes e conseguem, dentro da lei, absolvê-los ou diminuir a penalidade que nós, a sociedade, muitas vezes gostaríamos que lhes fosse imposta. Por que nós pensamos assim? E muitas vezes nós questionamos, mas Deus não está vendo isso? Deus não impõe a sua justiça? Por que Deus não obriga as pessoas a comportarem-se de acordo com sua lei e não os pune se assim não se comportam? E nós aprendemos dentro do Espiritismo que Deus não pune ninguém. Deus não condena, não acusa. Ele nos ama e oportuniza-nos sempre a recomeçar. Mas existe, na lei de Deus, a lei de causa e efeito. E essa não falha. E o nosso objetivo hoje é trazer para nossas reflexões como é que isso funciona. Como é que funciona a justiça de Deus. Hoje, agora há pouco, chegando do trabalho, eu consegui ver algumas postagens do WhatsApp, porque eu participo de vários grupos, não consigo ver todos. E o meu irmão lá colocou na verdade, uma foto e um áudio. Uma proposta de ser um vídeo dentro do YouTube de uma palestra do Haroldo. E eu fiquei prestando atenção, não consegui ver toda a palestra, porque é uma palestra completa, mas mais da metade eu ouvi. E ele falava dos degredados de capela. E quando a gente fala dos degredados de capela, quem nós imaginamos que sejam eles? E aí eu prestei atenção quando ele começou a analisar os grupamentos humanos na Terra, segundo esta obra. E segundo esta obra, os autóctones, ou seja, aqueles da Terra mesmo, que estavam aqui antes dos degredados, seriam os chineses e os africanos, além de alguns outros das raças semelhantes aos chineses, como japoneses e coreanos, e alguns próximos. E aí eu fiquei a pensar, mas então todos nós que não estamos dentro destes grupamentos, ou somos deste grupo de degredados, mas nós somos 7 bilhões.
E a obra diz que eram milhões, não chegava a 1 bilhão. Então devemos aprofundar a questão, mas é bem provável que sejamos, porque houve uma miscigenação entre aqueles que vieram para cá com aqueles que aqui habitavam. E aqui eles começaram a cumprir uma penalidade decorrente da lei de causa e efeito. Não é que Deus os punia. Eles não acompanharam a evolução do planeta ou dos planetas que habitavam, e que passavam por um processo semelhante a este que nós estamos passando, de um grande avanço tecnológico, de um conhecimento aprofundado de todos os setores da sociedade e das questões sociais. A ciência avança de uma forma que nós nem conseguimos acompanhar as invenções, quanto mais entender o que está acontecendo. Frequentemente somos surpreendidos com informações novas que imaginávamos impossíveis e que já são colocadas em prática. Mas a questão moral, a questão do amor principalmente, não tem acompanhado essa grande evolução. E isso acontecia com aqueles planetas e onde eles vieram. E dentre eles, alguns que lideravam pela sua inteligência mal aplicada, diga-se de passagem, e que se tornavam causa de perturbação porque conduziam massas a repetir os seus atos e aceitar suas induções. E nós temos aqui na Terra vários que nos induzem a nos comportarmos de acordo com o que nos dizem ser o correto. E por uma questão de necessidade de pertencimento, nós aceitamos aquilo que o grupo adota como comportamento e passamos a repeti-lo sem questionar, sem analisar se aquilo está de acordo com a ética. Nem vou dizer com a moral, porque a moral é temporal e regional, mas com a ética que avalia a moral e vê se o comportamento que ela aceita está de acordo com aquilo que importa para nós. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas como fazer essa análise? A análise está em nós analisarmos como nós estaremos depois de uma determinada ação na questão consciencial. Porque nós podemos fugir das leis humanas, podemos fugir até ao conhecimento do público a respeito dos nossos atos, mas não podemos fugir da nossa própria consciência. E ela nos vai colocar numa situação de equilíbrio, de paz conosco mesmo, ou de sentimento de culpa. Então, aqueles que não conseguem fazer essa análise, não conseguem ouvir a sua consciência, e que utilizam o seu cabedal de conhecimento para se lucrupletarem dele às custas da sociedade, esses fatalmente estarão impedidos mais adiante de continuar retornando a reencarnar na Terra. E assim como os degredados de capela serão recambiados para mundos inferiores. Não é um processo punitivo. É um processo educativo. Ao mesmo tempo em que a pessoa vai expiar os seus erros, lhe vai ser dada a oportunidade de, com o seu cabedal de conhecimento, influenciar na evolução daquela sociedade. Este fato dos degredados de capela aconteceu há mais ou menos 20 e poucos mil anos da nossa civilização. E de lá para cá eles contribuíram enormemente para que nós evoluíssemos em todos os sentidos, inclusive fisicamente. Os corpos naquela época não tinham de longe a beleza que os nossos corpos têm, e que ainda não é definitiva. Muitas outras transformações acontecerão conosco. Esta é a justiça de Deus. E ela não tem pressa, mas ela é fatal. Dela ninguém pode fugir. Deus nos dá tempo. Jesus veio há quase 2000 anos a sua palavra. Eu digo quase 2000 anos porque ele começou a pregar aos 30 anos. E nós ainda não conseguimos absorver todo o seu evangelho. Mas agora é a derradeira hora. Talvez a derradeira reencarnação é esta, em que nós ou nos adequamos ao ambiente ideal para um mundo de regeneração, ou seremos barreiros. Mas não nos assustemos, porque há pessoas que criam terror nas nossas mentes e dizem assim que 2/3 da humanidade vai ser expulsa. Segundo aquela obra, alguns milhões, não chegou a 1 bilhão. E nos dizem os estudiosos que, afastado aqueles que influenciam a grande massa,
a maioria vai mudar de comportamento, porque vai perder a referência. E utilizando-se desse mesmo princípio da necessidade de pertencimento, verão que outros já agem de modo diferente, mais acertado, e sentir-se-ão forçados, não que alguém os force, mas interiormente, a adotar uma nova postura, um novo comportamento. Isso nós vemos, e eu observo mesmo em mim, os preconceitos que a gente carrega desde criança, como a gente analisa os outros. Algumas coisas a gente pensa que aceita, mas quando vê, ainda não aceita bem. Como nas relações das pessoas, nas questões de gênero. Cada um pode ter o seu pensamento, mas o que dizem aqueles que abordam essa questão? Existem vários vídeos de Val falando sobre o assunto, o próprio Haroldo e outros expoentes do movimento espírita. É só acessar e reflexionar a respeito. Quando nós ouvimos o que eles falam, a gente até aceita, mas experimentando bem próximo de nós, ou vendo frente a frente, nós vemos a dificuldade que ainda carregamos em nós. Precisamos mudar isso. O que os outros fazem é uma questão pessoal deles. Se não nos afeta, por que nós vamos nos afetar? E aí achamos que as coisas estão injustas. Pelo contrário, estão seguindo de acordo com a programação que vem do alto. E de onde nós tiramos essas conclusões que aqui estamos afirmando? Vamos encontrar lá na Bíblia uma afirmação de Jesus, registrada por Mateus, que dizem o seguinte: quando ele fala do retorno dele, que muitos têm como física, mas não é, é da sua ideia, da sua filosofia, que agora começa a ganhar um aprofundamento aqui na Terra, um melhor estudo, porque já há alguns séculos o povo teve condições de analisar as Escrituras e tirar suas conclusões. Não aceita mais imposição sem avaliar se aquilo tem fundamento. Embora ainda exista um grande expressivo número de pessoas que não se detêm profundamente nessas questões, mas as ideias estão mudando. Então Jesus disse: então dará a cada um segundo suas obras. Já começa por aí a nossa análise. Nós dizemos que não há justiça. Alguns querem fugir do Brasil, querem ir para países mais adiantados, sem se darem conta que esses países mais adiantados já fizeram o trabalho de evolução nas regras sociais e de comportamento que nós não fizemos ainda. Nós lá seríamos causa de perturbação, porque nós estamos acostumados com um comportamento típico da nossa sociedade e cobramos das autoridades um comportamento diferente do que se observa nas relações sociais. De onde saem os políticos? São seres à parte? Ou será que saem das famílias? Onde eles aprendem o comportamento? São nas famílias que eles aprendem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata dos 10 mandamentos, numa nota de rodapé, porque Allan Kardec cita a parte mais importante, e não esta, mas foi colocada abaixo, que diz assim: porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno. Interessante que aí está a palavra punir, mas é aquela ideia da época: a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem. Eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nas traduções odiernas que nós encontramos por aí, eles colocam até a terceira e até a quarta geração. O que torna esta lei um absurdo, porque dá a ideia de que filhos, netos e bisnetos respondem pelos erros dos seus ancestrais. Ora, se Deus é todo amor e justiça, como é que Ele puniria alguém pelo erro que não cometeu, mas pelo erro de um ancestral seu? Isso é um absurdo. As próprias leis humanas não admitem isso. Houve uma deturpação na letra
para acomodar-se com a ideia de uma encarnação única, aliás, de uma vida única. Eles não admitem encarnação. Eles acreditam que a alma ou o espírito é criada ao mesmo tempo em que é criado o corpo, em que ela habitará. E que, havendo uma única experiência na carne, morrendo o corpo, ele está preparado para um julgamento final. É assim que acreditam. E não compreendem essas leis que estão estampadas nesses 10 mandamentos. Quando Deus pune, entre aspas, na terceira e na quarta, não é até a terceira e quarta, é dar um tempo ao espírito que errou desencarnar e retornar como um neto, bisneto, tataraneto seu, e então responder pelos atos praticados no passado. E daí deduzimos que nós estamos nesse momento respondendo pelos nossos atos. Por que nós reencarnamos numa sociedade que tem dificuldade de avançar? Avança um pouco, dá uma estacionada, às vezes parece que regride para depois recomeçar. Quando tudo parece bem, de repente estouram as notícias que nos colocam para baixo e às vezes um tanto quanto pessimistas. Porque nós não compreendemos essa realidade. Uma vez eu ouvi uma palestra do Raul Teixeira. Ele dizia que no tempo em que ele estava na ativa, porque agora ele é aposentado, já há algum tempo, ele defendia a causa da sua classe, ele era professor, e tomou a palavra, e começou a dizer as razões daquele movimento paredista, e começou a juntar pessoas ao seu redor, começaram a prestar atenção nele, e ele inflamava o ânimo. Quando ele olha, Camilo se aproximava, Camilo é o seu mentor espiritual. E ele diz assim, de uma forma tanto quanto de gracejo, isso é a hora de mentor espiritual aparecer. E aí ele foi abaixando o tom. E até que parou de falar. Daí o Camilo aproximou-se e perguntou, o que está havendo? Uma conversa mental, mas você não sabe as dificuldades que estamos passando? E o seu mentor disse assim, vocês estão apenas devolvendo o que tiraram da sociedade. E aí pensamos nós, o que nós tiramos da humanidade? Aqueles que trabalhamos e achamos que não estamos devidamente recompensados. Será que não estamos? Será que a vida está tão ruim assim? Eu me lembro quando eu era criança, na década de 60, eu nasci em 58, era bem mais difícil do que hoje. A família da qual eu vim, naquela época, hoje não teria comparação. Os mais pobres de hoje estão bem melhor do que nós. Nós não tínhamos nada, nada mesmo. Nós moramos por algum tempo em galpões alugados, no interior de Guarani das Missões. O chão era chão batido. As camas eram colocadas sobre tijolos para não apodrecer os pés. Os colchões eram feitos de palha de milho. A única coisa que tinha um fogão a lenha, um banquinho onde botava os gavetas de lenha para fazer fogo e um radinho a pilha do meu pai. Mais nada. Não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, nem um conforto. Hoje nós temos tudo. Por mais pobre que as pessoas sejam, a gente percebe que elas têm às vezes um celular melhor do que a gente usa. Todo mundo tem televisão em casa, digital. A mudança de lá para cá foi muito grande, então nós não podemos chorar, estamos bem melhores. Alguns dizem, antigamente que era bom. Será? Antigamente as notícias andavam devagar, os desastres e as dificuldades ficavam regionalizadas. Hoje o mundo está globalizado e o que se veicula mais são as más notícias. As boas são deixadas de lado, porque não dá ibope, porque nós não nos detivemos em frente a uma TV a assistir um documentário, por exemplo. E algumas coisas importantes, e alguns dizem, isso é filosófico. Aí vão ver novelas, vão ver aqueles programas escandalosos, coisas que chamam mais atenção aos seus instintos, e achamos que a vida está ruim. Nessa obra Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz uma informação bem interessante. Ele diz assim, o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme.
O que isso quer dizer? Que Deus não distingue entre um verme e um anjo no sentido de amar. Deus ama toda a sua criatura. E quais são as criaturas de Deus? Tudo que existe. Desde o átomo até aos arcanjos, aos espíritos críticos, tudo é criação divina. E nesse grupamento, que é quase que infinito, estão aqueles perdidos que causam aborrecimento à sociedade e que não são menos amados por Deus. Parece incrível para nós essa informação, porque muitos querem implantar a pena de morte, sem se dar consciência que matam o corpo, mas não matam o espírito. E o espírito desencarnado pode se tornar um obsessor e retornar até mesmo dentro da própria família. E aí, o que vamos fazer? Vamos matar um irmão, um filho, um pai, um tio, porque tem dificuldade? Nós vemos mães chorando na frente dos presídios, lutando pelos seus filhos, que aos olhos da sociedade são verdugos, são criminosos. Quem sabe se no passado essas mães não estavam em famílias diferentes e condenavam aqueles que hoje são seus filhos. A ideia do amor de Deus é o amor. E nós temos pessoas, eu não guardei o nome, há uma ou duas semanas eu conversava com uma secretária de uma médica minha, e ela dizia que em Santo Ângelo tem uma defensora pública que faz um trabalho excelente junto com aqueles estigmatizados na sociedade, que são condenados. Porque ela acredita na reforma das pessoas, na transformação. E nós temos dificuldade em aceitar isso. Quando alguém causa um grande dano à sociedade, achamos que esse não merece perdão. O que nós queremos? Vingança. Nós não queremos justiça. A justiça pressupõe ressocializar aquele que saiu dos eixos de uma sociedade equilibrada. Isso é justiça. Vai pagar pelo seu crime, sim, mas uma vez pago e reeducado, ele terá condições de ser reinserido na sociedade. Só que a justiça tem dificuldade em fazer esse trabalho, porque como é que vamos avaliar se uma pessoa se arrependeu? Podemos estabelecer um número X de anos de penalidade, mas isso é o suficiente para ressocializar uma pessoa ou é só uma punição? Será que saindo de lá ele vai estar melhor, pior ou igual? A justiça de Deus não funciona assim. Ela tem outros parâmetros. A pessoa só resgata, não é diante de Deus, mas diante de sua consciência, quando está quite consigo mesmo. E aí nós lembramos daquela obra Asas da Liberdade, que eu sempre menciono quando tenho oportunidade, quando o assunto é pertinente. Quem leu aquele livro começa a olhar a história de Cambises e os relatos dos seus pensamentos e de outras experiências reencarnatórias anteriores, e fica imaginando, mas que espírito era aquele? Seria bem aceito por nós se nós o reconhecêssemos reencarnando entre nós? A justiça divina faz com que isso aconteça. Quase ao final da obra ele relata o que aconteceu com ele. Ainda na condição de Cambises, ele desencarnou e percebeu que se equivocara muito. Procurou reconciliar-se com alguns companheiros de jornada que ele perseguira por entender adversários seus, até inimigos. Mas, ao mesmo tempo, diz que muitas vezes retornou, sofreu e fez sofrer, torturou e foi torturado. Até que se deu conta de que precisava mudar, porque ele não se achava em condições de superar os seus instintos inferiores, as suas inclinações para o mal. Pedir a oportunidade de reencarnar sem nenhuma das faculdades, sem a visão, sem a audição, sem a capacidade de locomoção. E analisando as suas propostas e percebendo a sua vontade de melhorar-se, os encarregados da sua reencarnação lhe concederam um corpo perfeito até um certo tempo de vida. E depois foi aos poucos sendo acometido de algumas enfermidades que primeiro impediram que ele continuasse andando. Depois, mais tarde, que continuasse vendo,
e se locomovendo. Passou grande parte da vida deitado numa maca de costa, com grandes dores no peito, precisava de um peso sobre o peito para suportar as dores, tinha que ter muita força de vontade para suportar, mas jamais desanimou. Ele viveu entre nós aqui no Brasil há pouco tempo, foi conhecido por Jerônimo Mendonça nessa última encarnação, fundou vários centros espíritas, sempre que possível fazia palestras onde era convidado, viajava numa Kombi, naquela máquina. Não tinha conforto nenhum, não tinha ar-condicionado naquela época, segurança nenhuma. Mas ele venceu. Acredito que quase todas as dificuldades possíveis, porque relatam que ele tinha dores terríveis, mas não demonstrava isso em público. Pelo contrário, ele consolava pessoas em situações bem melhores que a dele, mas porque não tinha essa compreensão que o Espiritismo nos dá, se desarvoravam em lamentações, mas vendo na sua situação, transmitindo ideias de ânimo, conseguiam se reequilibrar e muitos mudavam radicalmente de vida. Tem uma obra dele, acho que é O Gigante Deitado, que relata a história de um homem que tinha a ideia de suicidar-se, porque perdera toda a sua fortuna, fora enganado numa transação comercial, e a família o acusava e afastou-se dele. E ele, desesperado, como não tinha mais solução, pensava em cometer suicídio. E pensou em comprar um medicamento, entre aspas, um medicamento, mas que na certa dose poderia provocar-lhe a morte. E revelou isso a um amigo. O amigo disse que não o impediria, mas antes ele queria que ele ouvisse Jerônimo Mendonça. E agendou uma entrevista com Jerônimo. E ele aqueceu, mas chegando lá ele ouviu o Jerônimo dando gargalhadas e ficou assim, chocado. Como é que esse homem, nessa alegria toda, vai consolar um desesperado como eu? Até que ele teve a oportunidade de conversar com o Jerônimo, e o Jerônimo indagou quais eram seus dramas, que ele revelou. E daí ele disse: mas tu és um homem rico. E o outro não entendeu. Imaginemos que esse irmão, que pegou o seu dinheiro, resolvesse devolvê-lo a ti em troca de um olho. Ah, mas isso é um absurdo. Imagina eu dar um olho para pegar o meu dinheiro de volta. Ah, então é muito. Então, digamos, em troca de um braço. Ao que também ele ficou chocado. Ou seja, nós temos ferramentas, temos os olhos, aqueles que os temos, os membros necessários, saúde suficiente para trabalhar. E se estamos em dificuldade, podemos recomeçar. Recomendou a esse irmão que ele esquecesse um pouco os seus problemas, se engajasse em obras beneficentes. E eles mantiveram contato por correspondência. Passado algum tempo, aquele homem escreveu para o Jerônimo, dizendo que conseguira trazer a família de volta, estava trabalhando, seus filhos com ele também trabalhavam, e que ele estava na fila que angariava recursos para distribuir uma espécie de distribuição de alimentos. Mudar de vida, porque encontrara a justiça divina, que nos coloca numa situação em que nós expiamos as faltas através de experiências duras, mas temos a condição de nos reequilibrarmos diante de nossa própria consciência. Aqueles que pensam em suicídio muitas vezes ou cometer em outras encarnações e tendem a repetir o ato em desafios repetitivos até que vençam essas provas, e então estarão quites com sua própria consciência e não pensarão mais nessa ideia infeliz. E cada vez que nós caímos na desdita de aceitarmos a ideia do suicídio com o pensamento de fugir de um problema, nós repetimos o erro e não aproveitamos o sofrimento que a vida nos concedeu como forma de educação. Vamos ter que repeti-lo outra vez, além dos danos que causamos a nós mesmos em nosso perispírito, que é o corpo espiritual que não morre com o corpo físico e que se mantém e que sofre as consequências dos nossos atos, bons ou maus, aqui na Terra, inclusive dos nossos próprios pensamentos. Deus nos ama mais ou menos por isso? Não. Ama todo mundo igual.
e a todos oportuniza meios de recomeçar. E sempre aproxima alguém que pode nos auxiliar. Assim como essa defensora pública de Santo Ângelo é encaminhada a auxiliar aqueles que estão perdidos no crime, quantos de nós às vezes não percebemos uma mão estendida perto de nós? E prossegue Emmanuel dizendo que a seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Ele traz aqui um paralelo, porque Deus alimenta tudo. Nós estamos no halo divino. Porque uma pessoa amar, ela não vai parar de respirar, seu coração não vai parar de bater, ela vai ter um certo desequilíbrio, mas vai ter o recurso do sol, do alimento, etc. Até que um dia ela cai em si e mude de postura. Pode demorar, mas isso acontece. Na obra O Céu e o Inferno, que logo no começo está lá o título, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, dizendo qual o objetivo da obra, nos seguintes termos: exame completo das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Quando eu falei sobre esse tema lá no Fé e Esperança, ao final o Senhor me disse assim, lá estava escrito acerca dessa situação real da alma durante e depois da morte, não era antes e depois da morte? Não, durante e depois da morte. Porque os espíritos que se manifestam por evocação nessa obra, é interessante que nós a leiamos e a estudemos, relatavam exatamente isso. Qual a situação deles durante a morte do corpo físico e depois. E analisando as suas experiências pregressas, anteriores a este acontecimento, nós podemos deduzir que tipo de morte nós teremos e como nos encontraremos depois, se nós adotarmos qualquer daqueles comportamentos que em 3 grandes grupos são divididos: dos bons espíritos, dos medianos e dos maus. Inclusive tem um capítulo todo dedicado aos suicidas. E são eles que vêm relatar as suas experiências. Alguns haviam morrido recentemente e evocados na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não como uma curiosidade, mas para a informação nossa e até a pedido de alguns familiares. E isso formou um cabedal de informações para nós, para que nós possamos compreender melhor a justiça divina. Muitas vezes aquilo que nos parece absurdo não é outra coisa senão, como eu disse antes, lei de causa e efeito, ou de escolha. Porque a lei de Italião não é assim como a gente pensa. Olho por olho, dente por dente, bater alguém, vou ter que morrer. Não, eu preciso fazer o bem. Por isso já foi dito, uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Como assim? Quando o pecado, entre aspas, que não é, a gente tem ideia de pecado, alguma coisa que se faça e desagrade a Deus, ou que aborreça a Deus e que Ele vai procurar nos punir por isso. Deus não pode se aborrecer com nada. Ele é inatingível, soberanamente justo e bom, está em toda parte, como disse aquela mensagem lida agora há pouco, aqui antes do início da palestra. Se Ele está em toda parte e Deus é amor, o amor está em toda parte. Nós é que não percebemos. Ah, mas o mal não existe. Tem uma palestra da Nete Guimarães que fala a respeito disso. E ela diz que o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Porque nós, que somos maus, não experimentamos ainda o prazer que dá em agir bem. Nós demos os primeiros passos nesse sentido, fazendo por obrigação, para seguir os preceitos religiosos, para agradar a Deus, aos espíritos, para ganhar bônus, horas, para ir para o nosso lar, alguns pensam, para não ir para o inferno, segundo outros, para ganhar o paraíso. São os primeiros passos, e que ainda cambaleantes, e que muitas vezes nos desanimam
nas repetidas experiências, nós só atingiremos o objetivo quando o ato em si nos der prazer. Aí já estaremos no paraíso. Não vamos esperar um paraíso posterior, um paraíso de uma consciência tranquila, do prazer que o ato dá em si, não da retribuição, do reconhecimento, da gratidão ou qualquer outra recompensa. Isso nós precisamos aprender. E esses espíritos felizes que estão nessa obra relatam isso. Eles eram felizes e continuam sendo, porque ninguém regride, porque aprenderam, através das sucessivas experiências, a usufruir o prazer do bem agir. E, consequentemente, tem uma vida equilibrada, um desencarne tranquilo, um desligamento fácil, porque desencarnar não é só morrer o corpo. O corpo morre, mas não quer dizer que a pessoa desencarnou. Desencarnar é libertar-se dos liames que prendem-nos a estes corpos aos quais habitamos, cada um o seu. Porque quando o corpo perde a atividade física, ainda ficam fluidos energéticos que nos retêm junto com o corpo e que precisam ser desligados. E isso é possível com o desgaste natural do fluido vital que nós ganhamos ao reencarnarmos, exercendo toda a energia que podemos durante o tempo que for possível, desencarnando no tempo certo. Mas muitas vezes antecipamos, ou quase sempre, o chamado suicídio indireto, por causa das nossas viciações, da nossa ansiedade, dos nossos medos, dos complexos de culpa, em desacreditar em Deus, em nós mesmos, nas potencialidades que temos, em todas as facilidades que a vida nos dá, em passarmos a vida reclamando, e eu reclamo tanto. Nesses momentos de reflexão a gente percebe quanta gente reclama e não percebe que somos rodeados de bênçãos todos os dias, de oportunidades. Então que fiquemos nós com essa recomendação de estudar esta obra. Ela fez 152 anos este ano. Ela foi lançada em 1º de agosto de 1865. Estudemos o Código Penal da Vida Futura, são 33 itens. Nós vamos abordar apenas alguns, porque o tempo não nos permite. O 8º diz o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo de progresso. O mais perverso dos indivíduos tem alguma coisa de bom já aflorado em si. Ou o amor por um animal, ou o amor por um irmão, por um pai, por um filho. Há pouco tempo, no congresso que teve em Porto Alegre, o Roosevelt, não me lembro o nome completo dele, Tiago, o último nome dele, Roosevelt Adolfato Tiago, falava que foi fazer uma palestra, se não me engano, numa favela, não me lembro se era no Rio de Janeiro ou em outro local. E foi conduzido por alguma pessoa que tinha contato com a comunidade e recebido a permissão de o levar até um centro espírita que lá existia. Chegando lá, foram apresentar aquele fulano, aquelas crianças são filhas de fulano, que era o líder do tráfico local. Estavam dentro do centro espírita. Então esse traficante buscava dar aos seus filhos aquilo que talvez ele não aprendera, mas com grandes dificuldades ainda. Porque recepcionado, o Roosevelt foi informado: você pode falar de tudo aqui, menos de droga. Claro, era o mercado deles. Roosevelt não teceu nem alguns comentários sobre essa questão, mas falou de espiritismo. Mas me chamou a atenção isto: um homem líder de uma organização criminosa como esta, permitindo que os seus filhos tivessem o primeiro contato com o Evangelho de Jesus. Qual o seu pensamento? Ele quer o melhor para os seus filhos.
Talvez no seu inconsciente ele saiba que o seu proceder não é adequado, mas não consegue ainda vencer esta realidade que se choca com a sua consciência. Mas procura dar aos seus filhos o melhor. E se nós fôssemos convidados para tanto, o que faríamos? Faríamos o que é possível, assim como fez o Roosevelt. Vocês conhecem o Roosevelt, o Alfato Chá? Já esteve aqui em Santo Ângelo mais de uma vez. Ele tem algumas obras publicadas, é dono de uma editora também, e faz palestras no Brasil inteiro quando convidado, participa dos congressos espíritas. Existem palestras, inclusive, no YouTube com ele, né? O 33º item, que é o último, diz assim: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerte à imperfeição. Pensemos nisso. Nós estamos sofrendo? Se estamos sofrendo é porque somos imperfeitos. Nós nos queixamos devido às nossas imperfeições. Que imperfeições são essas? Porque não entendemos a vida ainda, não entendemos os códigos penais da vida futura, não nos damos conta que se assim estamos é porque assim trabalhamos para estar, e que se quisermos estar diferentes, a partir de agora, devemos mudar de postura. Um dia nossa filha nos disse assim: vocês querem uma vida diferente? Agindo da mesma forma. Falava ela das questões materiais, mas serve para tudo. Muitas vezes a gente quer uma vida melhor economicamente, mas faz as mesmas coisas, comete os mesmos equívocos, se compromete financeiramente e depois reclama da sorte. Nas questões espirituais, do mesmo modo. Então não devemos nos achar em sofrimento, não podemos fugir das dificuldades, dores, doenças, alguns reveses econômicos são naturais da vida, podem causar dores, mas não necessariamente sofrimento. Jerônimo Mendonça sentia dores terríveis, mas não dizia que aquilo era um sofrimento, uma oportunidade de refazimento diante da própria consciência. Graças a essa ideia ele venceu. E assim como ele, nós, com muito mais facilidade, podemos vencer as nossas dificuldades. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Ou seja, a cada ação, uma reação correspondente. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Vamos traduzir. A moléstia pune os excessos. Que moléstias são essas? Nós hoje temos uma fartura de alimentação, ou de produtos alimentícios, porque alguns nem são necessariamente alimentos, mas são produtos alimentícios, gostosos, baratos, e fácil preparo, alguns já vêm até preparados, e nós temos uma dificuldade de saber o limite. Às vezes eu olho umas fotos dos meus parentes, quando eu já era pequenininho, já estava entre eles, da década de 60, final da década de 60. E hoje vejo as fotos nossas, atuais. E já começa por aí a comparação. A diferença. Nós adquirimos um sobrepeso quase que generalizado. E isso tem suas consequências. Pressão alta, diabetes e outros malefícios decorrentes dos nossos excessos. Eu participo da Associação Rio-Grandense de Apoio ao Diabético e vejo que é tão difícil nós incutirmos a ideia da necessidade de nos adequarmos, porque sou diabético e estou aprendendo ainda e procuro repassar as informações para que outros possam viver melhor, conviver com as suas dificuldades, já que esse distúrbio metabólico está instalado. Pelo menos conviver com ele,
mas as pessoas parecem que sorriem, parece que aquilo que acontece com os outros não acontecerá com eles. Os exemplos estão aí de pessoas que tiveram dificuldades locomotoras, foram perdendo membros, perderam a visão, os rins, alguns já morreram e poderiam viver mais tempo, gozando de maior saúde. Por quê? Porque tem dificuldade de seguir as regras. A Associação Médica e Espírita do Brasil diz que o diabetes veio para nós, que somos diabéticos, como um mecanismo de nos educar, de nos disciplinar. Porque, segundo eles, principalmente o diabético tipo 1, são pessoas indisciplinadas. E eu percebo que eu sou um tanto quanto indisciplinado. Estou aprendendo. Agora eu tenho que carregar um estojinho, até tenho aqui, aonde eu vou. E conforme a atividade, antes dela, eu pego uma fitinha daqui, coloco aqui, dou um furinho no dedo e meço a minha glicose, para ver se está alta ou baixa. Há pouco eu medi, estava 110, para ver se eu posso me desincumbir da minha missão. Toda vez que eu trabalho na sala de audiência, que eu vou fazer audiência, antes da audiência, uns 5, 10 minutos, eu meço. Se tiver alta, eu uso insulina. Se tiver baixa, eu sempre tenho uns tabletezinhos e barras de cereal. Tem que levar equilibrado para não sofrer as consequências. E muitas pessoas ganham essas fitinhas, pasmem meus senhores, e não as usam. Para mim chega a ser poucos, eu ganho 100 testes por mês, e eu tenho que controlar para não passar disso. Mas se passar, eu tenho que adquirir, porque eu não posso ficar sem. Isso é disciplina. Eu levanto todos os dias, acordo às 6h20 e uso insulina, para tomar café às 7. E isso é feriado, férias, finais de semana, não interessa. Para a minha glicose ficar mais ou menos equilibrada. Ainda falta um fator para eu completar a minha disciplina. É achar tempo para exercício físico, ainda não encontrei. Então nós estamos sofrendo as consequências dos nossos... Eu, no meu caso, é tipo 1, não é desta encarnação. É uma coisa genética, mas o tipo 2 é desta encarnação. Ele acarreta para si esses malefícios durante a sua vida. Ele vem aparecer lá na fase bem adulta. O tipo 1 aparece na infância, em 15 dias uma criança é prostrada, se não for tratada, morre. No meu caso apareceu um pouco mais tarde, uns 25, 26 anos eu tinha. E nós, o tipo 1, só podemos viver com o uso de insulina. Então demanda uma disciplina muito grande. É uma punição de Deus? Não, é um processo educativo. Ou eu me disciplino ou o diabetes me vence. Eu tenho uma escolha. Uma vida mais equilibrada ou sofrer as consequências, que é uma doença degenerativa. Da ociosidade vem o tédio. Quantas pessoas, às vezes, que marasmo, não tenho o que fazer. Alguns até se suicidam. Uma vez eu falei sobre o suicídio aqui, uma senhora falou que em Camboriú é espantoso o número de suicídios. Um paraíso que nós buscamos durante as férias, aqueles que buscam, para se divertir. Imaginamos como é que alguém num paraíso pode cometer suicídio. Imaginemos nós que é a ociosidade, o tédio. Experimentam de tudo, não tem mais o que os satisfaz, perdem o sentido da vida e procuram fugir, se comprometendo mais ainda com a justiça de Deus. E não há mistério, ou seja, não é necessário uma condenação especial para cada caso. É automático. É a decorrência, como eu disse, da lei de causa e efeito. O último item do 33º, o terceiro diz assim: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por meio da vontade. O que nos falta? Um empurrãozinho? Nos falta vontade. Vencer o vício tem que ter vontade. É difícil. Qualquer vício é difícil. Os alcoólicos anônimos adotam a seguinte técnica: só por hoje. No dia seguinte repete: só por hoje. E dizem que nunca ficam livres do vício. Se experimentar outra vez, cai de novo. Mas tem que ter vontade, tem que se manter firme. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a felicidade futura. Então o que nos falta é só vontade. Queremos uma vida diferente? Vamos agir diferente.
Se está bom, vamos nos tornar melhor naquilo que fazemos. Se não está bom, vamos mudar. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Começamos a entender a justiça divina? Ela é um tanto quanto diferente da justiça que nós gostaríamos que nos fosse dada, aquela que satisfaça o nosso ego. No Livro dos Espíritos, na questão 621, aqueles que estudam devem lembrar, onde está escrita a lei de Deus? O pessoal estuda, né? Na consciência. Há pouco tempo nós fomos lá no São João dos Melo, um lugar interior de Júlio de Castilhos. Não sei se alguém já foi lá. Tem o Jardim das Esculturas, alguém já foi? Ninguém foi ainda? É interessante que conheçamos esses pontos desconhecidos da nossa região. Fica a uns 26 quilômetros no interior de Júlio de Castilhos. Estrada de chama até lá. E lá tem um homem chamado Rogério Bertoldo, que em 2005 começou a fazer obras em pedra. Ele esculpe assim em 1 dia, 2 dias, no máximo 7 dias faz uma imagem em tamanho natural, maior ou menor. Já tem mais de 600 expostas ao ar livre, e todas trazem uma mensagem para que a gente reflexione. E essa que eu escolhi aqui, ela diz o seguinte: seu verdadeiro mestre de consciência. E tem várias obras semelhantes assim, um caminho entre os arbustos, todas falando da consciência. Diz o Rogério que ele pretende atingir 1000 obras. Ele faz algumas sob encomenda, mas a maioria ele faz e deixa lá ao ar livre. Quando chegar às 1000, ele quer dedicar-se à sua consciência. É uma visão budista semelhante à nossa, um tanto quanto diferente nas ideias, mas muito próximas à nossa, mas focada na consciência. Se nós utilizarmos a consciência devidamente, ela vai nos dizer como proceder diante da possibilidade de agirmos de uma ou outra forma, sempre adotando aquele critério: se eu fizer assim, como estarei depois? Diante da própria consciência. Eu posso estar bem diante da sociedade, mas eu estarei em paz? Eu posso me relacionar com alguém, para trazermos um exemplo de hoje em dia, que é muito comum, sem compromisso, e me desvincular desse relacionamento sem danos maiores para nenhuma das partes. Mas quem me garante que o outro não vai ficar viciado naquela troca de energias, no plasma hormonal, como dizia Chico Xavier, e vai sair da relação tranquilo, como eu pretendo sair? E se ele tomar alguma atitude decorrente de um desequilíbrio por causa desse afastamento, eu serei responsabilizado. Feliz daquele que desde jovem já pensa nas consequências dos seus atos. Muitas vezes nós temos isso instintivo porque aprendemos em outras encarnações sobre a responsabilidade do agir. Alguns precisamos ser educados nesse sentido. Então ouçamos a nossa consciência e pensemos que a justiça de Deus é como uma mão que nos protege. Esta é uma outra obra do Rogério. E nós sentir-nos-emos assim felizes, aconchegados na proteção divina, confiantes de que a nossa vida é dada por Ele e alimentada por Ele e regida pelos seus princípios, e a terra está sob o comando de Jesus, que viveu e exemplificou dando a vida por nós na cruz, ensinando-nos a amar, a perdoar, aos piores algozes que dele tripudiavam por não o conhecer, e pedir a Deus que os perdoasse, pois agiam sem saber. E nós, que já ouvimos o seu chamado há tanto tempo
repetido, propalado, ainda não fomos tocados? Ainda não compreendemos que aquilo que vemos, ouvimos, repetimos, fazemos, precisa estar de acordo com o que já sabemos? Confiemos em Deus, confiemos em Jesus, confiemos em nós mesmos e tomemos a atitude de, a partir de hoje, agir diferente, para daqui um pouco, mais à frente, colhermos os melhores frutos que nos farão alegres e contentes. Agora, convido os irmãos a, nesse mesmo padrão vibratório, elevarmos o pensamento ao alto, mentalizando Jesus com os seus braços magnânimos em nossa direção, nos conclamando a oração, não aquela verbalizada, mas aquela sentida, que vem do fundo da alma, quase sempre dorida. Que a fé nos alimente, Senhor, que possamos estar mais conscientes da Sua justiça, do Seu amor, nesses tempos de sofrimento, que atingem quase todos os corações, no nosso país, nas grandes metrópoles, nos mais profundos rincões. Tanta gente que sofre, mas sabemos que em cada coração brota a semente do Teu amor, que nos foi dada por Ti, e pela Tua justiça agrademos, Senhor, que possamos voltarmos para o Evangelho de Jesus e amarmos cada vez mais, e assim em Teu nome encerramos os trabalhos dessa noite. Que assim seja.